Você já se perguntou sobre esses tais fundos de investimentos imobiliários que todo mundo comenta? Será que você realmente conhece ou apenas tem uma ideia? Relaxa, porque nesse vídeo eu vou desvendar esse mistério de uma vez por todas, de uma forma simples e direta. Então, aperta o cinto, porque estamos prestes a decifrar juntos o que faz os fundos imobiliários uma escolha tão falada e interessante, beleza? Então vamos lá. Os fundos imobiliários, mais conhecidos como FIIs, são uma forma de investimento coletivo, o que significa que várias pessoas, chamadas de cotista, tipo você ou eu, contribuem financeiramente para um fundo em comum. Cada cotista detém uma quantidade, proporcional de cotas do fundo de acordo com o valor que investiu. O propósito principal do FIIs é investir em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Isso pode incluir uma variedade de tipos de propriedade, como edifícios comerciais, residenciais, galpões industriais, shopping center, entre outros. O mercado imobiliário, especialmente por meio de fundos de investimentos imobiliários, permite que os investidores recebam renda passiva regular na forma de aluguéis. Isso pode ser atrativo para quem está buscando uma fonte estável de fluxo de caixa. Agora, eu vou contar uma historinha rapidinho para motivar vocês. Conheço o João, um jovem determinado que descobriu o mundo dos fundos imobiliários. Empolgado, ele não apenas investiu em um fundo de papel e tijolo, mas também desenvolveu uma estratégia inteligente de compra. João entendia que escolher os FIIs certo era crucial. Ele estudou minuciosamente o mercado imobiliário, avaliando a localização, o potencial de crescimento de cada ativo. Sua estratégia incluía a diversificação entre diferentes setores e tipos de fundos para mitigar o risco. Ao observar as tendências do mercado, João identificou uma oportunidade de compra durante períodos de baixa, capitalizando em valores mais atrativos. Ele compreendia a importância de investir com visão de longo prazo, permitindo que seus ativos se valorizassem e gerassem dividendos consistentes. Com paciência e disciplina, João reinvestiu seus ganhos, aumentando ainda mais seu poder de compra. Sua estratégia inteligente de compra não apenas maximizou seu retorno, mas também fortaleceu sua posição no mercado. E o resultado? João alcançou a liberdade financeira mais rápido do que imaginava. A sua história não é apenas sobre investir, mas sobre como uma estratégia sólida de compra pode transformar o investidor iniciante em alguém que vive confortavelmente dos dividendos gerados pelo seu investimento em FIIs. Gostou, né? Então, o próximo pode ser você. Mas, voltando aqui para o assunto dos FIIs, ao longo do tempo, os imóveis tendem a se valorizar. Investir em propriedades pode resultar em ganhos de capital, à medida que o valor do imóvel aumenta. Esse aspecto pode ser benéfico para investidores que buscam crescimento do patrimônio a longo prazo. Há 7 anos, eu adquiri um apartamento ainda na planta, por cerca de R$91 mil. Hoje, após sua conclusão, percebo que os preços na região variam entre 170 e R$200 mil. Isso acontece porque a cidade está crescendo, a população está aumentando e com esse desenvolvimento, o que antes era considerado longe se torna próximo. A demanda cresce e os preços acompanham esse movimento ascendente. Essa valorização destaca o lado positivo de investir em imóveis. Claro, há desafios e aspectos a considerar, mas por enquanto vamos explorar o básico dessa jornada e entender por que muitas pessoas veem no imóveis uma oportunidade de crescimento e a segurança financeira. O mercado imobiliário oferece uma forma de diversificação para investidores, ter uma variedade de ativos em diferentes classes. Os imóveis muitas vezes têm uma relação positiva com a inflação. Em períodos inflacionários, os preços dos imóveis e os aluguéis podem aumentar, proporcionando uma proteção parcial contra a perda do poder de compra. Os investimentos imobiliários podem oferecer uma estabilidade, especialmente quando comparado a ativos mais voláteis como as ações. Além disso, a correlação do retorno do investimento imobiliário com outros ativos pode ser relativamente baixa, o que contribui para uma diversificação eficaz. Em um cenário inflacionário, os proprietários de imóveis frequentemente ajustam os valores de aluguéis para acompanhar o aumento dos custos de manutenção, impostos e outros gastos associados à propriedade. Isso pode ser benéfico para os proprietários, proporcionando um fluxo de renda mais sólido e, ao mesmo tempo, mantendo o valor real dos aluguéis. Dependendo da legislação fiscal do país, os investidores imobiliários podem se beneficiar de incentivos fiscais, como dedução de impostos sobre propriedades e despesas relacionadas.
investidores. O mercado imobiliário oferece uma ampla gama de segmentos como residencial, comercial, industrial e de varejo. Isso permite que os investidores escolham setores específicos com base em suas preferências, estratégia e visões de mercado. Os investidores, ao aplicar dinheiro em um FIIs, recebem cotas proporcional ao valor investido. Essas cotas representam a participação do investidor no fundo. A valorização ou desvalorização das cotas dependerá do desempenho dos ativos imobiliários que compõem o portfólio do fundo. Os ativos do fundo, que podem ser propriedades alugadas, por exemplo, geram rendimentos. Esses rendimentos são distribuídos periodicamente aos cotistas na forma de proventos. Assim, os investidores recebem uma parte dos lucros obtidos do fundo. Um aspecto importante do FIIs é que suas cotas são negociadas em bolsa de valores. Isso significa que os investidores podem comprar ou vender suas cotas a qualquer momento durante o horário de funcionamento do mercado, proporcionando liquidez. É lógico que não é tão líquido assim como uma ação da Petrobras, da Vale, que são os ativos mais líquidos da bolsa, mas você pode comprar sem problema algum. Os FIIs oferecem aos investidores uma maneira de diversificar seus investimentos nos setores imobiliários, sem a necessidade de adquirir a propriedade física. Isso permite que mesmo investidores com montantes menores participem do mercado imobiliário de forma mais acessível. Ou seja, hoje você vai comprar uma casa, ninguém tem dinheiro à vista para ficar dando. Agora, já nos FIIs, são muitas pessoas juntam dinheiro e coloca lá naquela propriedade. E você recebe a participação sua. Então, quanto mais você investir, mais você vai receber, entendeu? Então, você, mesmo com pouco dinheiro, consegue também ser, não digamos proprietário, mas você faz parte daquele grupo, né? Mas também, assim como qualquer investimento, os FIIs estão sujeitos a risco, como variações no preço das propriedades, mudanças nas taxas de ocupação e condições econômicas. Os retornos podem vir tanto na valorização das cotas como nos rendimentos distribuídos. Os fundos imobiliários, ele pode ser categorizado em dois tipos principais: fundo de tijolo ou fundos de papel. Essa categoria se refere aos tipos de ativo imobiliário que compõem a carteira no fundo e no foco de sua estratégia de investimento. Aqui está uma explicação mais detalhada de cada tipo. Os fundos de tijolos investem diretamente em ativos físicos do mercado imobiliário, como edifícios comerciais, shopping, galpões industriais, hotéis, entre outros. Esses fundos buscam obter renda principalmente por meio da locação desses imóveis. Os aluguéis pagos pelos inquilinos são a principal fonte de receita para o fundo, e os rendimentos gerados são distribuídos aos cotistas regularmente. Normalmente, pessoal, nos fundos imobiliários é comum você receber os proventos, né, que é igual dividendos, né, todos os meses. Não que eles são obrigados a pagar assim, mas eles pagam todos os meses mesmo. Pode ficar tranquilo quanto a essa parte. Agora, já o fundo de papel, por outro lado, eles não investem diretamente em propriedades físicas, mas sim em instrumentos financeiros relacionados ao mercado imobiliário. Isso pode incluir aquisições de títulos de crédito imobiliários, letras de créditos imobiliários como LCIs, certificados de recebíveis imobiliários, entre outros. Esses fundos buscam obter ganhos por meio de juros e pagamento associados aos instrumentos financeiros. As LCIs são títulos de crédito emitidos pelas instituições financeiras, geralmente bancos, com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário. Quando você compra uma LCI, essencialmente está emprestando dinheiro para o banco. Em troca, o banco se compromete a remunerar esse empréstimo com juros ao longo do tempo. O diferencial das LCI é que são lastreados por crédito imobiliário. Isso significa que o dinheiro captado por meio desses títulos é direcionado para financiar empreendimentos no setor imobiliário. Além disso, uma das vantagens das LCIs é que muitas vezes são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Já o CRIs são títulos emitidos por instituições financeiras ou securitizadoras, empresa especializada em transformar ativos financeiros em títulos negociáveis para captar recursos destinados ao mercado imobiliário. Ao adquirir um CRI, os investidores estão na prática emprestando dinheiro para instituição ou para emissora. A principal característica do CRIs é que são lastreados em recebíveis imobiliários. Esses recebíveis podem ser originados por financiamentos habitacionais, aluguéis de imóveis comerciais ou outros contratos relacionados ao setor imobiliário. Assim como as LCIs e o CRIs também oferecem uma maneira de investir no mercado imobiliário e muitas vezes têm benefícios fiscais para pessoas físicas. Ambos, LCI e CRIs, proporcionam aos investidores uma forma de participar indiretamente no mercado imobiliário, recebendo rendimentos provenientes das atividades desse setor, seja por meio de juros ou da valorizações dos títulos. É bastante coisa mesmo.
mesmo, mas pelo menos hoje, com certeza, vocês vão sair daqui sabendo exatamente o que são os fundos imobiliários, o que é fundo de tijolo, fundo de papel, mas fiquem tranquilos que a melhor parte tá chegando agora, hein? Ambos os tipos de fundo têm características distintas e podem atrair diferentes tipos de investidores. Dependendo dos objetivos e preferências, fundos de tijolo geralmente são associados a uma maior exposição ao mercado imobiliário físico e podem ser mais sensíveis às condições econômicas e à demanda por imóveis. Já os fundos de papel podem ser vistos como uma alternativa mais voltada para o aspecto financeiro do setor imobiliário, buscando ganhos por meio de transações financeiras. Ao considerar investir em um fundo imobiliário, é essencial entender a estratégia específica de cada fundo, seus ativos, os riscos associados e os potenciais retornos. Diversificar entre diferentes tipos de fundos imobiliários também pode ser uma estratégia para reduzir o risco e atender diferentes objetivos de investimento, assim como é feito nas ações. Você não vai comprar somente um tipo de papel. Se futuramente ela vier a falhar, ter perdas grandes, você também não perde muito. É sempre essencial em qualquer tipo de investimento você diversificar sua carteira. Futuramente, no próximo vídeo, eu vou mostrar todos os tipos que tem de fundos de tijolo, fundos de papéis, quais são os que estão pagando bem no momento, qual já pagaram muito bem. Pode ficar tranquilo que quanto a isso eu irei estar mostrando para vocês várias opções do mercado, beleza? Vamos voltar aqui. Resumindo, os FIIs são uma excelente maneira de participarmos do mercado imobiliário, recebendo os rendimentos por vendas dos ativos do fundo. Espero que nesse vídeo tenha esclarecido as dúvidas sobre os fundos imobiliários. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também precisa entender mais sobre o universo dos investimentos imobiliários. Até a próxima, pessoal!